O tempo anda meio maluco mesmo. Na segunda reportagem da série sobre o calor, a gente vai falar sobre a conservação dos alimentos. É verdade, a repórter Camila Andrade fez um passeio pelas ruas do centro da cidade com uma nutricionista e mostra pra gente se aqueles lanches vendidos em carrinhos e lanchonetes estão armazenados de maneira adequada. É verdade, Stella, porque a forma de conservação atinge diretamente a qualidade do produto. Eles podem perder nutrientes, modificar o sabor e até causar um sério problema de saúde. E com esse calor, então, é preciso ficar ainda mais atento. Confira. Alguns acessórios se tornaram indispensáveis para muitos cearenses. Sombra e água, obrigatórios. E se esse calor é sentido na pele, eles também não escapam. Os alimentos são atingidos pela temperatura elevada. Por isso, nesse período, é preciso ficar atento. O vendedor de gelo para conservação confirma. A procura aumentou. Aumentou uns 10% do que a gente já entregava de gelo, né? Roger é vendedor ambulante e afirma que a venda de água disparou. Quanto aos cuidados com o armazenamento dos salgados... Se você armazenar, o calor não influi muito, porque estando armazenado num recipiente limpo, higienizado, não tem problema. Bem, mas é aí que ele se engana. A qualidade dos produtos pode ficar comprometida pela falta de atenção na hora de conservar. E para saber como anda nesse calor a conservação daqueles alimentos que a gente costuma comer na correria do dia a dia, está ao meu lado a nutricionista Regina Moreira. Regina, a temperatura ambiente mais elevada, ela influencia na conservação dos alimentos? Influencia. Nós temos que ter cuidado, né? A população, quando for fazer a compra desses alimentos, deve observar alguns itens, né? Dentre esses, a gente pode citar agora, como por exemplo desse ambulante, né? A questão dos alimentos que mexem com a parte de frituras, com sanduíches, que você coloca o hambúrguer, que você coloca presunto, queijo. Esses alimentos, na verdade, devem estar armazenados dentro de uma temperatura adequada para a própria venda. Sem contar que a gente já mexe com a parte da própria produção, né? Então, veja bem, nós temos aqui o molho, né, que é colocado, que é servido junto com o sanduíche, e que esse molho obrigatoriamente deveria estar dentro de um isopor com gelo, tá? Para manutenção dessa temperatura e a conservação adequada desse alimento que será inserido no sanduíche. Então, realmente, a temperatura inadequada, ela compromete a segurança alimentar. Ok, o seu Raimundo acabou de ouvir que é especialista, e aí, como é que vai fazer agora? Olha, foi até bom ter ouvido. Como ela está dizendo aí, a gente vai procurar melhorar, né? Para atender melhor os fregueses, né? Nas lanchonetes, muito cuidado também com a temperatura de armazenamento das sobremesas e dos salgados. Regina, e com relação às lanchonetes, por exemplo, a temperatura em Fortaleza está em média 2 graus acima da média. Esses alimentos que são conservados, refrigerados, como é que fica a temperatura com a temperatura ambiente mais quente? Então, esses alimentos que são, né, e que necessitam de uma temperatura mais fria, né, eles precisam passar por um controle de temperatura, né, uma planilha onde o próprio estabelecimento mantém um documento que registra essa temperatura, tá certo? E que é muito importante que esses alimentos estejam realmente armazenados para uma distribuição adequada, a uma temperatura adequada. Com a palavra, o gerente. A gente tem que conservar as comidas quentes no banho-maria, as tortas, doces, sempre manter na refrigeração, né, para manter sempre em bom estado de conservação. A comida a gente tem todo cuidado de ter um banho-maria, tá sempre trocando a água para manter uma temperatura de 90 graus, para a comida não perder, não está sujeito a pegar bactérias, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que uma comida tem que estar sempre quentinha, sempre a uma temperatura ambiente. O consumidor precisa ficar atento. Carrinho de lanches exposto ao sol já não é um bom sinal. E nós aproveitamos para pedir algumas dicas sobre os cuidados com a temperatura dos alimentos em casa. E o consumidor também tem que prestar atenção na hora de comprar as frutas, por exemplo, para levar para casa. A Regina vai dizer para a gente, Regina, quais são as dicas na hora de escolher a fruta e manter e conservar em casa? Então, os consumidores, quando eles chegam ao estabelecimento, a primeira coisa que eles devem observar é a higienização do ambiente, tá? Então, ver se o ambiente está limpo, se está organizado, se as frutas e os alimentos não perecíveis se encontram realmente distribuídos de forma adequada,
né, organizados e limpos é muito importante, tá bom? Quando o consumidor chega em casa, ele tem que dar continuidade a essa importância, né, ressaltando a própria higienização do alimento. Como fazer a higienização adequada dos alimentos, como por exemplo o abacate, né, por ter uma casca porosa, é importante que ela faça a higienização com uma esponja, tá, com detergente líquido, né, e aí depois faça bastante higienização com bastante água e colocar numa solução de hipoclorito por 15 minutos, para poder realmente tirar todos os resíduos de micro-organismos aderentes a essa casca, né. Regina, e como é que fica a conservação dos frios? Por exemplo, quando chega em casa, como é que as pessoas podem manter para que não tenham nenhum prejuízo no alimento? Tá, então veja bem. Nós temos os saquinhos de iogurte, saquinhos de leite, que esses alimentos precisam ser higienizados antes de colocá-los na geladeira, tá? Isso aí não tem como abrir mão. E nesse período de mais calor, também a atenção tem que ser redobrada com esse tipo de alimento? Então, as pessoas elas acabam consumindo alimentos mais frios, né? Por estar mais quente, a necessidade orgânica mesmo, ela acaba pedindo esses alimentos mais frios, né? Como sorvetes, refrigerantes, né? Iogurtes mais geladinhos, né? Sucos mais gelados. É muito importante que essa temperatura desses alimentos, elas sejam observadas antes da compra. Outra dica importante da nutricionista é a ordem da escolha dos alimentos na hora de colocar no carrinho. Primeiro, os alimentos não perecíveis e, por último, os perecíveis. Gostou? Então assista amanhã a terceira reportagem da série sobre o calor. A gente vai falar sobre o assunto que será ventilador e ar-condicionado. Vamos mostrar o custo-benefício desses dois aparelhos. Você vai saber, por exemplo, se a conta fica mais cara com o uso do ar-condicionado. Ficou curioso? Então não perca!